Bom, então, mais uma vez, bom dia a todos. Eu agradeço pela presença e, dando prosseguimento, nós teremos então as nossas duas doenças de hoje, que são a bulba aviária e a doença de Marek. Então, vamos iniciar com essa doença que é extremamente importante também para a avicultura, que é a bulba aviária. É uma doença bastante comum, na verdade, né? Assim como o Marek também, a doença de Marek. A bulba ela está disseminada em praticamente todos os criatórios de aves, né, ao redor do planeta, aves de fundo de quintal. Né? Então é uma doença bastante comum, levando em consideração o seu agente causador. Né? Então, em alguns outros momentos, em algumas outras disciplinas, nós chegamos a também já estudar algumas doenças que são causadas por representantes dessa mesma espécie, né, dessa mesma ordem de vírus, que causa lesões muito semelhantes. Nós vamos relembrando aqui essas doenças ao longo da aula de hoje. Então, a bulba é uma doença viral, né, que afeta tanto aves domésticas quanto silvestres. Então, nós temos bulba em canários, nós temos bulba em papagaios, perus, pombos, fazões e assim por diante. Várias outras espécies, que não só as galinhas, né, não só as aves domésticas. Essa doença ela se caracteriza pelo surgimento de lesões proliferativas na pele. Em sua grande maioria, essas lesões elas surgem naqueles locais onde existe ausência de penas. Tá? Então, isso não é regra, mas geralmente é o que se observa. Na crista, na barbela. Tá? Então, são essas regiões que eles chamam de regiões glabras, ou regiões que têm essa ausência de penas, caracterizando da forma cutânea. Né? Nós temos também outras duas formas que nós vamos falar, que é a forma diftérica, onde essas lesões... Essa forma diftérica geralmente ela acontece quando a porta de entrada, quando o vírus ele penetra na ave através do trato digestivo ou do trato respiratório. Tá? Então vão se formar lesões fibronecróticas na nível de mucosa, então língua, esôfago. Né? E essas lesões elas são caracterizadas por placas, por nódulos caseosos em alto relevo, né, causando uma espécie de difteria. Tá? Então é a forma diftérica e ainda nós temos uma terceira forma, que é a forma septicêmica. Não é muito comum, mas pode acontecer, em que o animal a ave ela vai ter uma viremia massiva, né, e pode ter uma morte muito rápida. Então essas seriam as três formas, a gente vai explorá-las um pouco mais adiante. A doença também é conhecida por outros nomes, principalmente nas criações de fundo do quintal. Né? Então, varíola aviária, né, porque tem semelhança com a varíola humana, difteria aviária, epitelioma contagioso, ou os nomes mais comuns, que é a bexiga ou a pipoca, por causa desse formato das lesões, né, que tem esse aspecto como se fosse um aspecto papilomatoso. Na verdade, não é um papiloma, né? São lesões fibronecróticas, que se formam graças a essa proliferação exacerbada do epitélio causada pelo vírus, né, pela ação do vírus. Então, essa doença ela é causada por um poxvírus, né, da família Poxviridae, gênero Avipoxvírus. Então, essa família Poxviridae ela é constituída por representantes muito importantes. Né? Se você observar essa imagem, né, não tem como não ficar chocado com essa criança acometida por varíola humana. Né? Então, é também um poxvírus que causa a varíola humana. Existe um poxvírus que nós estudamos na disciplina de epidemiologia das doenças infecto-contagiosas, que é o poxvírus causador do ectima contagioso, né, nos caprinos, nos ovinos. Então, se vocês lembrarem, né, se vocês observarem essa estrutura viral da imagem, vocês vão lembrar que é um formato padrão desse gênero, né, dessa família, na verdade. Os poxvírus eles têm esse aspecto de tijolo arredondado ou de novelo de lã. Então, todos eles têm uma característica muito comum, que é a predileção por atacar epitélio, né, células com alto potencial de replicação, de metabolismo, causando essas lesões proliferativas. Então, independente da espécie, esses poxvírus sempre vão se comportar mais ou menos da mesma maneira. São vírus muito antigos e também com um tamanho
bastante expressivo, né? São partículas virais muito grandes. E eu acho que talvez por isso, né, por eles serem vírus ancestrais, eles tenham essa capacidade, essa habilidade de ter uma gama enorme de hospedeiros. Então nós temos poxvírus que atacam praticamente todas as criaturas vivas, né? A família Poxviridae ela é dividida em vários gêneros. Existem poxvírus que atacam vertebrados e também existem alguns poxvírus que atacam invertebrados, né? Então é uma diversidade de hospedeiros muito grande que esses vírus têm. O causador da buba aviária é um representante, né, do gênero Avipoxvírus, que é um dos gêneros pertencentes à família Poxviridae. Nesse gênero, atualmente existem umas 10 espécies descritas. Então tem aqueles Avipoxvírus que são causadores de doença em galinhas, em perus. Existem avipoxvírus específicos de canários e outras espécies, né? Psitacídeos. E assim, não existe uma via de regra, né? Não é porque o avipoxvírus de canário ele vai infectar só canários, né? Existem descrições desses vírus afetando também outras aves. Então, há essa possibilidade, dependendo da espécie em questão, de infectar mais de uma espécie. Não é exatamente patognomônico específico aquele gênero para aquela espécie de ave. E ele é um vírus DNA envelopado. Então é uma partícula linear de DNA, né, que tem em alguns momentos, no seu genoma, né, ele tem alguns genes muito conservados e as extremidades elas se unem. Então esse genoma, esse DNA, ele confere para esse vírus uma certa facilitação na replicação, né? Ele muitas vezes não precisa utilizar a maquinaria da célula para replicar, para produzir novas partículas virais, novos vírions, como a gente costuma chamar. Uma vez adentrando na célula hospedeira, no citoplasma da célula hospedeira, ele consegue, através das enzimas que são codificadas pelo seu genoma, eles conseguem fazer a replicação de proteínas, de componentes das novas partículas virais. Então, essa replicação ela acontece muito rápido, porque não há necessidade do vírus adentrar o núcleo celular, não há necessidade de agregação, né, com o genoma da célula hospedeira. Então, é muito rápido. Algumas horas depois, existem trabalhos que mostram que algumas horas depois dessa invasão, essa replicação ela já pode acontecer em algumas situações. Então, é bem peculiar essa situação. Então, lembramos, né, que essa replicação ela acontece a nível de citoplasma celular. Inclusive, né, esse citoplasma celular ele vai ficar marcado, né, por corpúsculos de inclusão. Então, existem corpúsculos de inclusão que são patognomônicos da infecção pelo avipoxvírus, que são os corpúsculos de Bollinger, né, que vão caracterizar essa inclusão, né, essa replicação intracitoplasmática. O vírus é bastante resistente no ambiente e também é bastante resistente a desinfetantes. Então, isso é uma das coisas que fazem com que essa infecção dentro de um criatório seja muito duradoura. Porque muitas vezes, quando não se tem um manejo adequado, né, aquelas medidas de biosseguridade, quando elas não são cumpridas à risca, abre-se a possibilidade para o vírus permanecer lá no ambiente. Certo? Então, essas crostas que se formam nas regiões sem penas desses animais, igual no ectema contagioso, elas são ricas em partículas virais. E elas vão se desprendendo, vão se soltando pequenos fragmentos dessas crostas, caindo, né, na cama, caindo nas instalações, contaminando as instalações com o vírus. E aí ele vai se perpetuando ali, se não houver estratégias adequadas de desinfecção. Ele resiste no solo por mais de um ano. Então, mais uma vez, né, a gente frisa a importância dessa limpeza, dessa desinfecção rotineira das instalações para se evitar essa permanência do vírus no ambiente. Eles são inativados por soda cáustica 1%. Veja, né, como se utiliza substâncias um pouco mais fortes do que os desinfetantes convencionais.
e são inativados também pelo aquecimento 50 graus por 30 minutos. Então, existe também essa possibilidade de esterilização pelo calor, né? Então, pode-se fazer uso, por exemplo, de vassouras de fogo, ou a aplicação de soda cáustica também. Bom, em relação à patogenia, como nós falamos, o vírus ele infecta células epiteliais. Tá? Então, tem, como a gente falou, uma predileção por células epiteliais. E aí, na imagem que nós temos na tela, vocês vão poder observar, mais ou menos no centro, uma célula vacuolizada aqui, ó, e um corpúsculo, justamente onde o mouse está mexendo. Um corpúsculo de inclusão, outro aqui, tá? Que são os corpúsculos intracitoplasmáticos característicos dessa infecção. Corpúsculos de Borel, né? E em algumas situações, corpúsculos de Bollinger. Podem ser chamados também, dependendo da forma como esses corpúsculos se apresentem. Então, existe essa formação de inclusões, né? E também essas lesões diftéricas a nível do sistema respiratório ou digestório. E a gente vai aprofundar um pouco mais quando chegarmos na imagem. Então, veja só, essa infecção, ela apresenta, de certa forma, quando a gente fala sobre dados epidemiológicos, ela apresenta uma morbidade e mortalidade baixa. Nós não podemos nos esquecer que essa doença ela é uma doença autolimitante, mesmo nas aves. Né? Então, lógico, a partir da entrada do vírus naquele plantel, a doença vai se estabelecer. Alguns animais eles vão ter, né, eles vão apresentar essas características clínicas da infecção, surgimento dessas lesões, só que espontaneamente, né, caso não tratadas, as lesões elas vão regredindo com o passar das semanas. Então, a partir de 3 semanas, 4 semanas, dependendo da estirpe, né, que estiver infectando aquele momento, naquele criatório, então vai haver uma regressão. Só que nesse momento, até que isso ocorra, podem surgir uma série de coisas no meio do caminho. Né? Então, essa ave ela vai ter um impacto na sua produtividade. Porque, querendo ou não, essas lesões elas vão ser lesões dolorosas, elas vão causar incapacidade dela se alimentar adequadamente, e isso vai se repercutir em perca da produtividade e ganho de peso. Então, é por isso que é importante que se esteja atento ao surgimento dessa infecção para que se tome as medidas adequadas, as medidas paliativas, né, porque não existe um tratamento específico, para pelo menos diminuir esse impacto causado pela doença. Ela é amplamente difundida e descrita em mais de 232 espécies. Então veja só, né, como a gente falou, o Avipox vírus ele tem o potencial, na verdade os diferentes Avipox vírus, né, tem o potencial de infectar uma gama enorme de espécies, né, quase 250 espécies de aves diferentes. Então né, são as mais diversas que podem ser acometidas. E não existe uma predileção, né, independente de idade, independente do sexo. Então, qualquer ave que entre em contato, né, que ofereça uma porta de entrada para a penetração do vírus, vai adquirir essa infecção. Seja pintos, sejam aves já em sua fase adulta. Então, não existe essa predileção. E aí, nós temos que também ter em mente as diferentes formas de contato, as portas de entrada. Então, a doença ela vai se disseminar de uma ave para outra pelo contato direto ou também pelo contato indireto. Contato direto. Então, muitas vezes vão se formar aerosóis a partir daqueles fragmentos que caem ali no criatório, né? na cama. As aves vão inalar esses aerosóis. Então, pode haver também lesões cutâneas. Então, as aves, aquela competição que normalmente acontece, brigas dentro do plantel. Então, de alguma maneira, também essas lesões, né, elas vão ser uma porta de entrada, né, essas soluções de continuidade vão oferecer uma porta de entrada para a penetração do vírus. E também os insetos, eles desempenham uma função muito importante na disseminação dessa infecção. Moscas, alguns artrópodes que são muito comuns nessas camas de frango, né, eles ficam procriando, se multiplicando ali embaixo da cama, também transmitem mecanicamente, muitas vezes de um criador para o outro. Tá? Então existe também essa participação dos insetos
na transmissão dessa infecção. Aqui nós temos, de uma maneira bem sucinta, a patogenia da infecção. Então, a primeira coisa que vai acontecer é a invasão, certo? Então, veja só. Uma ave infectada, ela é introduzida, ou então o vírus ele foi introduzido naquele aviário graças por exemplo, as botas contaminadas do tratador, algum equipamento contaminado que seja levado até esse aprisco, até esse aviário. Então, de alguma maneira, o vírus chegou lá, certo? E aí, as aves susceptíveis elas vão adquirir daquela maneira que nós falamos. Seja através da inalação de partículas virais, sob a forma de aerosóis, seja através de brigas, ou seja, né, de alguma maneira por um contato. Após essa invasão, o vírus ele vai penetrar, né, vai haver interação com as células epiteliais, e o vírus vai penetrar no citoplasma dessas células. Então isso ocorre muito rapidamente, algumas horas após esse contato. Tá? Então, a partir do momento em que o vírus ele chega no citoplasma epitelial, ele vai começar uma primeira fase de replicação. Tá? Então vai começar a se replicar nessas células e a partir desse momento o organismo da ave ele nota que ocorreu essa invasão. Então aqueles fenômenos, aqueles mecanismos imunológicos que nós estamos habituados, né? A migração de células de defesa, macrófagos principalmente, começam a ser enviados para aquele local para tentar debelar essa infecção que ocorreu. E aí vai surgindo a resposta imunológica, a liberação de citocinas inflamatórias. Isso vai acontecer mais ou menos umas 36 horas após essa penetração do vírus. E aí vai surgindo essa resposta inflamatória no local. Por sua vez, o vírus, ele lá já utilizando a maquinaria celular, ele acaba começando a sua produção de vírions, né? E isso vai resultar também, esse processo, essa resposta celular, imunológica, também vai resultar em hiperplasia celular. Então aquele epitélio, aquelas células epiteliais começam a se multiplicar desordenadamente. E esse processo ele vai durar até mais ou menos umas 96 horas após a infecção. Então, observem como é rápido o ciclo, né? Como essa doença ela tem um caráter bem, de certa forma, agudo. Tudo bem, em alguns casos a gente tem também períodos de incubação maiores. Então, desde a penetração do vírus até o surgimento das primeiras lesões, podem se passar alguns dias. Existem trabalhos que relatam até o período de 14 dias de incubação. Mas, no geral, né, nós temos esse movimento muito rápido. Em algumas horas, nós já temos essa situação. Então, nesse momento, está acontecendo a produção dos vírions a nível do citoplasma celular. E aí, quando esses vírus eles atingem o seu estado, o seu ápice, né, o seu estado de maturação, quando a partícula viral ela está praticamente completa, esses vírus eles vão deixar essas células. Então, veja que interessante. Existem dois mecanismos em que esses vírus deixam essas células dos hospedeiros. Seja através da saída por lise, então essas células epiteliais elas são destruídas, são lisadas, e aí as partículas virais são liberadas na circulação, ou também pode acontecer a saída por brotamento. Então, olha só, o vírus ele pode utilizar esses dois mecanismos. Não se sabe exatamente quando se usa o A ou o B, né? Quando o vírus, o que faz com que esse vírus utilize esses dois mecanismos. Mas isso também diz respeito à estirpe viral que está infectando aquela ave. Quando o vírus ele deixa a célula por lise, logicamente que ele vai cair na circulação e ele também vai chegar a outras células, dando origem a um novo ciclo de replicação. E assim o epitélio ele vai sendo infectado sucessivamente. Mas geralmente essas amostras que saem por lise, elas não são tão virulentas. Por quê? Porque acontece um mecanismo que a gente já comentou em outros momentos, quando os vírus eles saem por brotamento, que é aquela situação em que essa saída passiva da célula por brotamento faz com que o vírus leve consigo parte da membrana plasmática da célula que ele infectou.
Então, essas cepas que saem, essas estirpes que saem por brotamento, elas são estirpes muito mais virulentas do que aquelas estirpes que saem por lise, porque elas vão, de certa forma, driblar os mecanismos imunológicos por ter levado consigo informações características da célula que elas estavam infectando. Então, a interação com outras células e a replicação, né, a infecção de outras células vai ser muito facilitada e também essa driblagem do sistema imunológico vai ser muito facilitada por causa desse processo de capeamento que vai acontecer. E aí o processo ele vai, né, sendo cada vez mais incentivado e esse epitélio ele vai triplicando de tamanho, né, essas células vão se replicando e vão surgindo as primeiras lesões. Que vão, logicamente, aparecendo na forma de sinais clínicos. Então vamos falar um pouquinho sobre as 3 principais formas clínicas da doença. Primeiro, nós vamos ter a questão do ganho de peso, da queda do desempenho do ganho de peso, por causa de todo o desconforto que a ave vai ter, também impacto na produção de ovos. Essas aves elas podem ter lesões oculares que vão ocasionar cegueira, quando essas lesões também comprometem as estruturas do globo ocular. Apatia, as aves vão ficar encorujadas por causa desse processo. Nós vamos ter, em alguns casos, esse processo febril. Então, elas tendem a ficarem apáticas, né? A deixarem de se alimentar, a ficarem nos cantos com as penas eriçadas, né? Esse famoso encorujamento. Então, esses são sinais, digamos, sistêmicos, né? São sinais gerais que vão ocorrer sempre que nós temos essa infecção. E mais especificamente, falando sobre as 3 formas em que a doença pode se apresentar, nós temos a forma mais comum, a forma clássica, que é a chamada forma cutânea. Então, nessa forma cutânea, nós vamos ter lesões crostosas na crista, na barbela, nas pálpebras, áreas que não são cobertas por pena. Globo ocular, como nós também já falamos, né? Então, aquelas crostas bem características. No caso da forma diftérica, vão surgir placas amareladas na boca, faringe, esôfago, traqueia, né? Então, ao longo desse trato respiratório e digestório superior, vão surgindo essas placas caseosas, placas ou nódulos caseosos, né? Áreas afetadas, essas áreas afetadas elas vão dificultar a alimentação da ave. Tem muita ave que elas têm lesões tão extensas no trato respiratório que elas acabam morrendo por causa dessa dificuldade para respirar, tá? Obstrução das vias respiratórias, dispneia também por causa desse processo de lesões que vão surgindo ao longo do trato respiratório. E aí, finalmente, elas vão entrando em caquexia, né, desidratação, porque perdem a capacidade de tomarem água, de se alimentarem. E, em alguns casos, né, muitos casos, essas aves podem vir a óbito. E também nós temos uma forma septicêmica, em que o vírus ele vai chegar mais profundamente no trato respiratório, causando lesões também lá no trato respiratório. Ao mesmo tempo vão surgindo infecções secundárias para piorar ainda mais o quadro. Esse animal vai ter pneumonia, cianose, decorrente também dessa dificuldade respiratória, e morte em poucos dias. Tá? Então é uma forma que está bem mais presente em canários e em codornas, principalmente, né? Mas em alguns casos também nós temos essa situação em aves, em galinhas de produção. Aqui nós podemos observar diferentes formatos, né, e também diferentes espécies acometidas. Então, pássaros com lesões oculares, veja que esse teve uma destruição total do globo. Pintinhos, né, com lesões nas patas, outras aves também com lesões nas patas, na crista, na barbela. Então, sempre as lesões vão ter essas características proliferativas, crostosas. Pardais, esses pardais mesmo aqui, né, do campus, tem muitos deles acometidos. Então você observa com muita frequência essas lesões nas patas. E eles aí vão carregando, vão carreando essas aves sinantrópicas, né, pardais, pombos, eles acabam sendo disseminadores desse tipo de infecção, porque percorrem longas distâncias. Nesse caso aqui, nós podemos observar a forma diftérica,
essa ave ela tem essas placas caseosas na língua, né? E também outra forma atípica em que as lesões elas aparecem disseminadas pelo corpo. Tá? Então, vocês observam essas pequenas lesões aqui, que são justamente essas lesões crostosas que apareceriam só a nível de cabeça, geralmente, né? Mas que também, em algumas situações, em raras situações, podem surgir em outros locais do corpo. Já em relação às lesões, né, deixando um pouco a clínica, na forma cutânea nós vamos ter essas pápulas. Então é aquele mesmo processo evolutivo das lesões que acontece no ectema. Nós temos o surgimento de pápulas, de vesículas que se transformam em pústulas. Essas pústulas vão romper formando as famosas crostas. Então, dependendo do momento em que você observar, o animal ele vai ter lesões com essas características, né? E quando você faz uma análise histológica, histopatológica desses tecidos infectados, você mais uma vez, conforme as setas mostram, os corpúsculos de inclusão intracitoplasmáticos eles vão ser observados. Então, na histopatologia, nós temos uma ferramenta muito importante nesse momento para um diagnóstico mais rápido, né? Então, vai se utilizar também essas informações histológicas e histopatológicas para se chegar a um diagnóstico, sem necessariamente precisar fazer isolamento viral. Na forma diftérica, as lesões são nodulares e caseosas, então existe a presença desse conteúdo caseoso por baixo dessas lesões. Nas lesões microscópicas, como nós falamos, os corpúsculos de inclusão que são patognomônicos da infecção. Então, esses grandes corpúsculos eles têm essa presença muito marcante nos casos de bola aviária. O diagnóstico ele pode ser dado por diversas ferramentas diferentes. Então, pode ser feito o isolamento viral. Como é que se faz o isolamento viral? Se faz um pool, né, uma coleção, uma coletânea de vários locais diferentes dessas lesões, de fragmentos dessas lesões, e se faz um macerado delas. Então se faz um macerado, esse macerado ele é processado, então existe a adição naquele macerado de antibióticos para evitar que ocorram, por exemplo, infecções secundárias, que você possa veicular bactérias ali no meio, né? Em algumas situações, alguns protocolos, eles recomendam a utilização de formol para fazer uma certa inativação parcial viral, mas né, geralmente se usa apenas os antibióticos. E aí esse macerado ele é purificado e é inoculado na cavidade alantoide dos embriões. Esses embriões eles são embriões específicos que são utilizados para isolamento viral e eles chamam de embriões SPF, que é o que corresponde à sigla de embriões livres de patógeno. Né? São aqueles embriões que estão em incubadoras controladas, né? E aí se sabe que eles são realmente livres daqueles patógenos. Esse macerado ele é inoculado com esses embriões com mais ou menos uns 12 dias de vida, e aí começa a se observar, caso aquilo realmente se trate do vírus da boba, 7 dias após essa inoculação, começam a surgir lesões nesse embrião. Essas lesões elas são pontuais, formam-se placas também, a membrana vai se espessando por causa da replicação viral, e aí se você faz uma análise também histopatológica desse embrião, você vai conseguir observar os corpúsculos de inclusão intracitoplasmáticos da mesma maneira. Então, essa seria a estratégia de isolamento. Como nós já falamos, nós temos o exame histopatológico também como uma importante ferramenta complementar, onde você vai ter esses corpúsculos de inclusão eosinofílicos, então, através da coloração de HE, né, você vai conseguir observar do tipo A, que eles chamam de corpúsculos de Bollinger, ou corpos elementares, que são os corpúsculos de Borel. Então, são dois tipos de corpúsculos diferentes. E também nós temos à disposição testes sorológicos. O primeiro teste sorológico que era recomendado... boa pergunta, Vinícius. Deixa eu abrir aqui, que ele apareceu e sumiu. Tá. O animal acometido ele vai ser tratado, né, o correto seria
o animal ser tratado. Como é uma doença, ela é uma doença autolimitante, essas lesões, quando esse animal começar a ser acompanhado, né, com algumas semanas essas lesões elas vão desaparecer. Então, muito embora ele sofra um impacto momentâneo da infecção, né, mas ele depois vai poder normalmente ser consumido, tal. Então, não vai haver tanto problema assim, né, quando se opta pelo tratamento. A não ser que essas lesões elas se compliquem de algum modo, né, e esse animal venha a óbito, ou quando grandes extensões, né, aquela forma atípica que acomete assim, o corpo inteiro da ave, suja, aí realmente não se tem um aproveitamento. Mas como as lesões geralmente são regressivas, então essa ave pode ser aproveitada depois. E também vai depender muito da quantidade de aves infectadas na granja, sabe? Então é um pouco variável, mas no geral você consegue reaproveitar. Então a primeira técnica sorológica que foi desenvolvida foi o IDGA para boba. Só que nós sabemos que o IDGA, apesar de ser fácil de fazer, de não ter um custo assim tão elevado, mas ela tem uma sensibilidade e uma especificidade muito baixa. Tá? Então existe muita possibilidade de ocorrerem falsos positivos ou falsos negativos, principalmente. Tá? Então, com base nisso, pode-se optar por fazer. Existem testes de ELISA também disponíveis, que são muito mais sensíveis do que o IDGA, apesar de ser mais caro. Tá? E outra técnica também é a neutralização viral. Como é que se faz essa neutralização viral? Isso também serve para outras infecções virais, né? Você tem um cultivo viral, né? Você está cultivando o vírus, seja em embriões ou então em cultivos celulares. Você retira o soro de uma ave suspeita. Então vamos partir do princípio que se essa ave realmente tiver infecção, ela vai produzir anticorpos, não é? Então você retira o soro dessa ave e você submete essa cultura de vírus que você está fazendo ao contato com o soro dessa ave suspeita. O que é que vai acontecer? Se esse soro realmente tiver anticorpos, os anticorpos eles vão começar a agregar no antígeno, no vírus. Depois, eles fazem uma suspensão desse material, dessa cultura, e eles inoculam em embriões, novamente, para observar se o vírus ele desenvolve lesões nesse embrião ou não. Por quê? Vamos partir do princípio que, se essa ave tem anticorpos, né? Se ela está infectada, ela tem anticorpos, os anticorpos vão agregar no vírus e vão neutralizar o vírus, neutralizar a ação do vírus. Então, quando essa mistura, ela for, quando um animal, um embrião, ele for desafiado com essa cultura celular misturada com o soro do animal, não vão haver lesões, porque os vírus já vão estar, desculpa, inativados pela ação dos anticorpos. Então, é uma técnica também não fácil de fazer, mas que pode ser utilizada. E a PCR, hoje nós sabemos que é um recurso disponível que está sendo amplamente utilizado também no caso de diagnóstico de boba. Geralmente, enfim, para fins de pesquisa, né, não se usa muito na rotina clínica, mas é uma alternativa também. A PCR, os primers, eles foram desenhados para justamente tentar replicar pedaços do genoma do vírus que são bem conservados. Então, é uma técnica bem consolidada também. Em relação ao tratamento, nós sabemos que por se tratar de uma infecção viral, não existe um tratamento efetivo. Tá? Então, o que se faz? Se tomam medidas de suporte, se tomam medidas paliativas para que vá se lidando com essa infecção da melhor maneira possível, evitando-se também complicações. Então, por exemplo, remoção das crostas mais volumosas, né? Cauterização dessas feridas com tintura de iodo ou com nitrato de prata. Né? Então, essas substâncias cauterizantes, né? Para você tentar ir neutralizando, removendo essas crostas maiores. Para a forma diftérica, você também vai fazer uma espécie de cauterização. Elas vão ser lavadas com soluções de permanganato de potássio, que nós sabemos que é uma substância abrasiva, né? Então tem esse poder também de cauterização dessas lesões para que o organismo ele vá
entrando em um processo cicatricial. E também antibióticos utilizados para evitar as infecções secundárias, que se não forem tomados os devidos cuidados, nós sabemos que podem surgir essas infecções secundárias com muita facilidade. Então, basicamente seria isso, um manejo dessas crostas, dessas lesões, antibióticos para evitar infecções secundárias, e aí, lógico, que se as aves apresentarem outro tipo de sintomatologia, vai se utilizar a medicação adequada para se contornar essa situação, esse quadro, né? Mas é um tratamento de suporte. Com as medidas de controle, na verdade, elas são um conjunto, como sempre. Então, é importante se isolar as aves infectadas para evitar, né, essa continuidade do ciclo de transmissão do vírus. Desinfecção dos aviários, desinfecção das superfícies que forem expostas ao vírus. Então, pode-se utilizar hidróxido de potássio a 1%, hidróxido de sódio a 2% ou fenol a 5%. Essa solução ela vai ser pulverizada no aviário, né? E tem também esse poder de inativação viral. Então, você vai fazer uma aplicação, né, através de aspersão nesse aviário. Outras medidas de biossegurança são indicadas. Evitar o excesso, né, a superpopulação, que nem sempre é possível. Realizar uma boa debicagem, porque como nós sabemos que existe competição no aviário e que existem muitas brigas, né? Então, se as aves elas forem debicadas corretamente, aquele processo que é muito comum na avicultura, não é isso? Que você recorta o bico da ave, para evitar justamente essa agressividade. Então, isso vai diminuir as brigas e, consequentemente, o surgimento de lesões, que podem funcionar como portas de entrada para o vírus. Controle de insetos é importante, porque nós vimos que insetos também funcionam como vetores, e a debicagem vai evitar também o canibalismo. Então, essas lesões, porque a gente sabe que muitas aves feridas dentro do plantel, né, até pela questão da coloração do sangue, né, e da curiosidade das aves, elas começam ali a bicar aquelas lesões e daqui a pouco tem aves que são completamente devoradas. Então, a debicagem também vai ter essa serventia, né, para evitar esse canibalismo e também a formação dessas portas de entrada. Mas é consenso por parte dos colegas veterinários que a vacinação ela é a medida, lógico, associada com todos esses métodos. Ela é a medida mais efetiva no controle. Então, existem uma variedade de vacinas. Existem aquelas vacinas que eles chamam de vacinas fortes e vacinas fracas. Tá? As vacinas fortes são aquelas que são utilizadas, que geralmente é utilizado o vírus inativado. E as vacinas suaves ou fracas são aquelas com o vírus atenuado, vírus de galinha atenuado. Então, você vai desafiar essa ave, né, e ela vai ter uma produção satisfatória de anticorpos. Essa vacinação ela pode acontecer de diferentes maneiras. Então, por exemplo, se você tem determinadas aves que vão permanecer por mais de um ano naquele criatório, então você tem que fazer uma vacinação e também sempre lembrar de realizar vacinações de reforço, porque essa imunidade ela não é muito duradoura. Hoje uma coisa que a gente já falou semana passada, né, que é muito utilizada, é a vacinação em ovo. Então existem os aparelhos, né, nos incubatórios que fazem essa vacinação em ovo, sempre ao 18º dia de vida do embrião, e ela traz uma série de vantagens, porque, por exemplo, o animal não vai ter aquele estresse da vacinação, né, você não vai precisar mudar a sua rotina no aviário. Então, na verdade, o ovo, o embrião, ele já eclode protegido para a doença. É muito promissor e é muito recomendado a compra de ovos que são vacinados, né, já no incubatório. Caso você opte por fazer a vacinação de animais de um dia, vai se utilizar aquela estirpe que é de ave atenuada, que eles chamam de cepa suave ou fraca. Fazendo um reforço com 21 dias, aos 21 dias e fazendo um reforço de 16 semanas após essa primovacinação. E aí os produtores eles falam na observação da famosa pega, para saber se a vacina pegou.
não sei se vocês lembram, mas no caso do ectima, nós sempre fazemos essa escarificação, essa vacinação na axila. Aqui sempre se utiliza a parte de baixo da asa, que também vai ficar protegida, né? É o mesmo mecanismo, o mesmo objetivo. Então, 7 dias depois que você faz a vacinação, você observa se houve essa pega, se formou no local da vacinação pequenas lesões crostosas. Então, significa que realmente houve uma efetividade na vacinação. E outra coisa muito bacana é o que a gente chama de vacinas vetorizadas. Elas são muito utilizadas na avicultura e elas consistem na manipulação genética do vírus. Então, o que é que eles fazem? Eles pegam uma estirpe de vírus, pertencente basicamente à mesma família, né? Que não apresenta patogenicidade para aves, como é o caso do Canaripox vírus, que é um poxvírus de canário, mas que não causa doença em ave, em galinha. Eles manipulam geneticamente esse vírus, introduzindo nele características do vírus da boba aviária. Então esse vírus ele vai expressar nas suas proteínas de superfície características do vírus aviário. Tá? Então essas vacinas vetorizadas elas vão ser inoculadas com o vírus vivo, e isso vai promover o surgimento de uma imunidade muito mais duradoura, porque, tudo bem, o vírus ele não é patogênico para a ave, mas ele vai circular o organismo da ave todo, ele vai causar uma replicação, e isso vai instigar muito fortemente o sistema imunológico da ave. Então vão se formar anticorpos, né, que vão proteger de infecções futuras. Então as vacinas vetorizadas são utilizadas para várias doenças aviárias e é muito, muito, muito interessante mesmo, muito bacana. Aliado à questão da vacinação, nós não podemos esquecer outras medidas, né, os cuidados gerais de prevenção. Então, adquirir pintos sempre de incubatórios idôneos. Então, verificar a procedência desses incubatórios para saber a estrutura, né, se eles seguem as medidas sanitárias adequadas, inclusive da vacinação, se está disponível vacinação em ovo. A própria estrutura do aviário, né, então tem que ser em um local tranquilo, rodeado por árvores não frutíferas, porque se tiver árvores frutíferas, as frutas vão acabar atraindo aves sinantrópicas, né, pardais e outras aves que possam trazer o vírus para a criação. E a gente sabe que das árvores eles acabam penetrando e indo se alimentar dentro do aviário. Cercado com tela de arame para evitar o livre acesso também de outros animais que possam ser carreadores do vírus. Após a retirada de um lote, sempre realizar a desinfecção completa do aviário, para se ter certeza que você livrou o ambiente da presença do vírus. A utilização de cal virgem também é uma outra forma interessante de inativação viral. Ter um certo controle no trânsito, então seja de pessoas, seja de objetos, de equipamentos, de veículos. Então sempre, se for possível, trocar as roupas. Isso não serve só para a boba, né? São medidas gerais para todas a prevenção de todas as doenças no aviário. Se possível, tomar banho e trocar de roupa na hora de entrar na granja, justamente para evitar essa condução do vírus nas roupas, nas botas. Rodolúvios, no caso de veículos, pedilúvios também. Tudo isso vai reduzir a circulação do vírus naquele ambiente. O sistema todos dentro, todos fora, nós já sabemos as vantagens que ele tem, então aqui é a mesma situação, né? A possibilidade de você fazer um vazio sanitário. E também os cuidados diários, né? A limpeza dos bebedouros, a limpeza dos comedouros. Tudo isso vai fazendo com que você livre o ambiente da presença do vírus. E o controle dos animais sinantrópicos muito importantes. Não só as aves, como ratos ou outros, que possam também, os próprios insetos, né? Possam mecanicamente também funcionar como vetores.